Bom dia, boa tarde, boa noite, porque, como a gente sempre diz, a gente não sabe a que horas vai ser assistida. E hoje nós temos um monte de convidadas, a Maria Tereza Auguste e eu, que vamos entrevistar a Vera Soares, a Liege Rocha e a Gláucia Matos Adeniquet. É uma honra muito grande e é um prazer enorme o Observatório da Mulher estar aqui de volta mais uma vez, né? Maria Tereza, alguém quer dizer oi? Eu quero aqui passar hoje geralmente da entrevistadora junto com a Raquel, né, para ser entrevistada. Então, bom dia, que bom. Bom dia, Tereza, bom dia, Liege, bom dia, Gláucia, que bom estar aqui. Ainda não é presencial, né? Ainda não, né? Ok, Liege? Bom dia, quero agradecer o convite para estar aqui junto com essas poderosas mulheres, Quem Raquel, fala? Tereza, Vera, Gláucia. É um prazer estar com vocês aqui compartilhando esse momento. Perfeito. Gláucia? Bom dia para todas, é um prazer estar com vocês. Realmente, Liege, todas nós somos grandes mulheres guerreiras, poderosas, feminista além de carteirinha, militante 24 horas. Então, é um prazer enorme, são minhas mestras também, e aprendi muito com vocês ao longo da minha vida. Muito obrigada. Aprendemos uma com as outras. E a Tereza? Bom dia. Tereza. Oi, bom dia a todas, bom dia, Raquel, Vera, Liege, Gláucia. Eu acho que a gente aqui, numa busca de recordar a história e fortalecer o presente, principalmente a organização e a articulação das mulheres brasileiras, para que se façam as políticas públicas, as articulações, as formas de respeito e de valorização da atuação das mulheres na construção de um mundo melhor, de um país mais justo. E vamos lá começando a falar um pouco a minha proposta de história mesmo, do movimento, dos movimentos e da composição dos conselhos e de como hoje isso se dá. Mas antes de a gente começar, parece que a Liege está voltando do México, no Fórum Social Mundial. Liege, o que aconteceu no México que você estava nos contando? Aconteceu o 17º, estou confundindo com o Congresso da FEDI. Aconteceu mais um Fórum Social Mundial no México, e dessa vez teve essa forma híbrida presencial e algumas das atividades foram transmitidas. E foram várias as atividades, tiveram várias assembleias, as mulheres tiveram uma presença muito importante, fizemos várias atividades em defesa da democracia, a questão da migração das mulheres nos países do Mercosul, e também eu posso depois mandar para vocês a declaração final dessas Assembleias das Mulheres, e depois tivemos uma Assembleia Geral de Convergência de todas essas que aconteceram, que trataram dos vários assuntos do momento. Mas tivemos também momentos de muita resistência, de muita indignação, como, por exemplo, alguns companheiros e companheiras da África não puderam entrar no México por conta de problemas com visto, quer dizer, um absurdo no atual momento. Como também tivemos problemas graves, como a companheira Keila, aqui do Brasil, por ser trans, chegando no aeroporto lá, foi deportada, foi impedida de entrar, como também um companheiro curdo. Então, nós tivemos momentos de protesto, as companheiras da ABONG, porque a Keila participa da ABONG aqui no Brasil também, foram lá ao Conselho de Direitos Humanos, não teve jeito, quer dizer, um problema assim de grande indignação com esse desrespeito ao direito de ir e vir das pessoas, com o desrespeito aos direitos humanos, com a discriminação clara, aí no caso da Keila, homofóbica, entendeu? Mas
No geral, tivemos uma marcha do 1º de maio que foi muito significativa, porque houve uma participação não só dos presentes, dos viajantes, vamos dizer assim, que foram lá das várias formas, dos várias partes do mundo para participar do fórum, mas uma forte presença do movimento sindical mexicano nessa marcha de abertura. Foi muito interessante e, coincidentemente, na faixa que segurava a bandeira do Fórum Social, estávamos nós, os brasileiros e as brasileiras, carregando essa faixa. Então, eu acho que foi um momento importante de troca, de resistência, de desafios que o momento apresenta para todos nós que temos uma atuação nos diversos movimentos sociais. Então, eu penso que é importante a gente estar falando isso, porque, ao mesmo tempo que foi um momento de alegria de encontrar amigos, foi um momento de resistência, foi um momento de luta de ideias, de troca de ideias, mas também foi um momento de manifestar nossa indignação com as discriminações. Um abraço e obrigado por esse momento. Perfeito. Maria Tereza Auguste, que também é do Observatório da Mulher, propôs um tema por qual nós convidamos essas 3 pessoas aqui presentes hoje. Tereza, você não quer repetir essa questão e começar entrevistando? Exatamente, Raquel. A proposta que eu fiz, e que eu acho que está na preocupação de todas as presentes aqui, foi sobre os órgãos de representação das mulheres junto aos governos. Um pouco de história, um pouco de compreensão dos processos que foram desenvolvidos, das conquistas e do atual momento, com uma certa instabilidade ou uma diminuição, né, dessa articulação que dentro dos próprios conselhos, as mulheres e os demais órgãos do próprio governo do qual participam, né? Que é o caso dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais, e eu acho que vale uma história também do Conselho Nacional, como nasceu, né? Do Conselho Estadual de São Paulo, que foi o primeiro no Brasil, em 83, né? Criado no governo Montoro, com a Eva Blay, presidenta, e com um histórico que vai levando o tema da mulher para não só representação das mulheres, mas uma articulação das mulheres com políticas públicas que devam ser implementadas ou que estejam sendo implementadas, né? Eu acho que aqui a Vera, a Liege, a Gláucia, tem bastante a falar em termos de momentos que aconteceram, histórico desse processo, e hoje como é que isso está, né? Eu acho que são pessoas que acompanharam ao longo da história não só os movimentos das mulheres, mas a questão dos direitos humanos, a questão dos direitos sociais e políticos, e como isso interfere num processo de fortalecimento ou não da articulação das próprias mulheres, né? Porque você vê hoje a questão colocada em todas as mídias, em todos os espaços, se fala muito, né, da questão das mulheres, e as mulheres estão presentes em muitos espaços hoje, espaços sociais, espaços políticos, os espaços de governo ou não, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe ao longo da história uma mudança significativa nesses tipos de representação e de fortalecimento dessas instituições. Eu acho que é isso importante falar, né? Quando o Conselho foi criado, principalmente o primeiro de São Paulo, passou por uma série de gestões, né, de mulheres feministas históricas, né? Estou lembrando aqui a Eva Blay, das primeiras, a Zuleika Lambert, né? A nossa querida Zuleika, que falecida já há alguns anos, que morou na União Soviética, sentiu aquele processo também e trazia toda uma preocupação com a questão das mulheres, né? Alda Marco Antônio, Ida Maria,
essas em São Paulo, né? Um processo em São Paulo que foi muito forte, E do qual você, eu né? fui presidente, né? Mas, oi, Vera? E você? Você, Tereza, E E você, eu, Tereza, foi e por eu. bastante tempo. Eu fui em 2 mandatos e eu acho que o que a gente pode recordar é que houve um momento, né, Vera, Liege, em que o Conselho de São Paulo, né, liderou o Fórum de Conselhos das Mulheres no Brasil, né? Isso no momento pós-constituinte, né? Eu acho que gostaria que a Liege e a Vera falassem um pouco. Glaucia se participou disso. No momento pós-constituinte, após as mulheres terem se fortalecido e trabalhado muito na questão da Constituição, e o pós-constituinte, houve um processo muito forte de articulação para que os conselhos pudessem ter mais vitalidade, ter mais clareza, e foi criado, então, esse Fórum Nacional de Conselhos, dos quais participaram todos os conselhos no Brasil. Agora, eu acho que Vera, Liege e Glaucia poderiam falar um pouco em relação ao tipo de apoio que os próprios governos dão hoje às atividades dos conselhos, né? Eu acho que a gente lembra, quem participou desse processo, que havia fortalecimento não só institucional, mas recursos econômicos, recursos financeiros, para que se fizessem esses encontros, né? A questão do Conselho de São Paulo, por exemplo, né? Nessa época, né, Vera, houve um movimento praticamente de todo o Estado, né? Dos conselhos nas cidades, e com muito fortalecimento e favorecimento para quem se fizessem encontros regionais, estaduais. E a mesma coisa a gente percebeu na maioria dos estados brasileiros, né? E, nesse momento, né, o Conselho Nacional existente também fortalecido e que, ou num princípio de fortalecimento, né, ele foi se fortalecendo ao longo dos anos principalmente pós-constituinte, mas eu gostaria de ouvir um pouco a Vera, a Liege, sobre esse processo, e a Glaucia se participou, como é que se sentiu, naquele momento, né, um apoio muito grande, e de governos aqui em São Paulo, por exemplo, de governos com os quais, eu estou dizendo, eu como presidenta que era, na época, o conselho era ligado diretamente à Secretaria de Governo, e havia muito reforço institucional e financeiro, né? Isso nos governos Montoro, governo Quércia, o governo do... Seguindo ao Quércia, que foi... Vera, lembra aí? Nossa, esqueci completamente. Foi quando... Zero? Foi... Alô? Então, foram governos que respeitaram e deram muita força à articulação e ao suporte financeiro de produção de material, de livros, de estudos, articulação com as universidades, né, Vera? Mas em governos que você tinha reações em termos de certas atitudes, foi o caso do governo pós-Quércia, ai, meu Deus, do governo Fleury, né? Onde houve, do governo Fleury, isso, eu, pelo menos acho que somos testemunha de que havia respeito e muito fortalecimento, muito recurso para que se fizessem essas articulações, né? E sem vedação, né? Sem limites impostos, e pelo menos quando eu fui presidenta, quer dizer, havia uma outra relação que nos atos oficiais o conselho tinha assento à mesa junto ao governo e aos secretários que estariam fazendo isso,
no Estado. Isso aconteceu no governo Montoro, no governo Quércia, no governo Fleury, né? E tivemos quase que um corte nisso quando surge o governo Covas, né? Em que o Olha, Conselho perdeu... em compensação, Tereza, em compensação, o Conselho fundado na gestão do Haddad, que elegeu, inclusive, as representantes das secretarias e as representantes da sociedade civil, ele acabou simplesmente encolhido, absolutamente encolhido, né? Exatamente. Ele acabou dentro de uma Secretaria de Direitos Humanos e acabou perdendo durante algum tempo, durante muito tempo. As secretarias resolveram que elas é que tinham que eleger novas representantes das suas secretarias e demoraram uns meses até acontecer isso, e finalmente acabou sem recurso e dentro de uma outra secretaria, reduzido, portanto, né? Exatamente. Eu acho que gostaria de ouvir um pouco a Liege, que participou e cuja instituição participa ainda, né, Liege, de conselhos de nacional, estaduais, em que como vocês veem hoje, né, esse processo que se tivermos ao longo de anos, né, no final dos anos nos anos 90 e depois, evidentemente, né, nas 2 décadas, nas década e meia de 2000, dos anos 2021, né, 2021, nós tivemos aí avanços e articulações e políticas públicas, e hoje você vê assim a questão da mulher muito na cena, a questão das mulheres, as mulheres falando e a questão das mulheres teoricamente sendo tratada. Como é que você vê, Liege? Via e vê. Bom dia. Eu posso dizer o seguinte, eu tive presente, por exemplo, em 85, eu ainda estava em Salvador, e nós fizemos lá em 85, seguindo o exemplo de São Paulo e Minas, nós fizemos toda uma discussão para criar o Conselho Municipal e o Estadual das Mulheres na Bahia. E foi um processo muito interessante, constituímos uma comissão na Câmara Municipal de Salvador e criamos o Conselho Municipal das Mulheres lá. Depois, com uma deputada muito ativa lá de Salvador, da Bahia, criamos também o estadual. Vindo para São Paulo em 86, eu vim licença sem vencimento do meu trabalho na Bahia e fui trabalhar no Conselho. E foi exatamente pós a criação da primeira delegacia, dessa questão toda da discussão da violência. E depois o Conselho de São Paulo jogou um papel muito interessante no debate pré-constituinte. Fez debates, discussões sobre a importância da participação das mulheres. Me lembro que, no processo que antecedeu a Constituinte, as mulheres... Eu uma vez voltei a Salvador, tinha banquinhas das mulheres na rua, recolhendo assinaturas para emendas para a Constituição, o Conselho aqui fez debates. Então, essa participação das mulheres, eu me lembro que, na época, quando a Constituição foi aprovada, que agora esse coisa que está aí, quer jogar para debaixo do tapete, foi considerada uma das mais avançadas do mundo pelas conquistas das mulheres. Então, foi os conselhos, e principalmente o Conselho de São Paulo, na época, jogou um papel fundamental na mobilização das mulheres, no debate sobre os direitos das mulheres para aquela Constituição de 88. Então, eu acho que isso foi muito importante, porque é o seguinte, os conselhos sempre foram considerados de controle social. O que significa isso? De monitorar as políticas. Mas, naquela época, nós não tínhamos ainda
os órgãos institucionais de política para as mulheres. E os conselhos, além de proporem políticas, também estimulavam a implementação dessas políticas. Então, foi um papel importante, Tereza, e eu viajei aqui por São Paulo, com o Conselho de São Paulo, para algumas reuniões dos fóruns, entendeu? Fomos para alguns lugares, Minas, Amazonas, para discutir essa questão das políticas públicas para as mulheres, que foi um momento muito rico de debate e muitas das conquistas que hoje nós temos foi resultado daquele processo de discussão. Ao sair do Conselho, em 89, eu fui para a primeira coordenadoria da mulher criada no governo Erundina, aqui em São Paulo, que foi um momento muito importante de debate. Por exemplo, eu, na época, era responsável, era uma das coordenadoras, que era coordenada pela Simone Diniz, que era médica e tal, e tinha a Flávia, outras companheiras, né? Que discutiam toda essa questão. Eu era responsável pela questão dos equipamentos sociais, tentamos implementar as lavanderias públicas e os restaurantes públicos, fizemos visitas nos bairros para discutir com a população a importância desses equipamentos, e foi até o fim do governo, não conseguimos implementar isso, mas ficou um debate. Criamos, naquela época, a Casa Abrigo, Helenira de Rezende, criamos, entendeu? Por exemplo, tinha a companheira Tereza, ai meu Deus, espera aí, que nós criamos a Casa Eliane de Gramont, que funciona até hoje, que era um serviço de atendimento às mulheres em situação de violência. Então, foi um processo muito rico de debate, entendeu? E essa questão dos equipamentos sociais, não só as lavanderias, mas, por exemplo, a questão das creches, importante para minimizar a dupla jornada de trabalho das mulheres, a questão porque, por exemplo, a gente viu o crescimento da violência contra as mulheres, e esses serviços, eles foram muito importantes. Criamos, naquela época, o primeiro serviço de aborto legal ali no Jabaquara, entendeu? Que era de atendimento às mulheres, para ver como que faz. Então, eu acho que foi um momento rico de debate. Os conselhos jogaram um papel importantíssimo, porque naquela época não existiu ainda os órgãos institucionais, que foram os conselhos que impulsionaram a criação desses órgãos institucionais, como a Coordenadoria da Mulher. Eu saí do Conselho Estadual da Condição Feminina para ir para a Coordenadoria da Mulher, e depois saí da Coordenadoria da Mulher, fui trabalhar na Câmara, onde a gente estimulou toda essa participação das mulheres também na questão das políticas públicas. E daí, depois, eu fui para a primeira Secretaria Especial de Política para as Mulheres no governo federal, no primeiro governo Lula, que quando eu fui para lá era a Emília Fernandes, e depois foi a saudosa, efetiva, atuante Nilce Freire, que foi um momento riquíssimo de debate das mulheres no que diz respeito às políticas públicas. E que sempre foi... Eu me lembro que, quando eu cheguei na Secretaria Especial, o Conselho era ligado ao Ministério da Justiça, e nós fizemos todo um debate para que o Conselho passasse a ser coordenado pela Secretaria de Política para as Mulheres. E conseguimos isso com a participação dos movimentos sociais. Então, foi um momento rico de debate. Fizemos a primeira Conferência de Política para as Mulheres, implementamos o Plano Nacional de Política para as Mulheres, criamos e implementamos o Programa de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, porque dizíamos enfrentamento, porque levava em conta a questão da prevenção, da assistência e do combate à violência. Fizemos uma articulação, eu, inclusive, na época, representava a Secretaria junto ao Ministério da Saúde, e discutimos o programa de redução da mortalidade materna, criamos uma política, naquela época, que ninguém fala, e o povo se esqueceu, que é a notificação compulsória da violência contra a mulher, que era nos atendimentos aos postos, porque as mulheres chegavam reclamando, batiam o olho
E o médico e a médica, a enfermeira, não investigava se aquele olho bateu mesmo no armário ou se foi um soco do marido, que era para que a notificação compulsória informasse aquela violência. E, a partir daí, a gente começou a estimular, a incentivar que essa coisa fosse de fato implementada, e muita gente não fala da notificação compulsória, que era um instrumento importante de políticas públicas da denúncia da violência, que a mulher chegava com o braço quebrado, cair na escada, para não acusar o marido, entendeu? E a notificação era para isso. Mas você caiu mesmo? Como é que foi isso? Como é que foi esse acidente? Que era para ela terminar dizendo a verdade. Então, eu penso que esse momento histórico, nós temos que dizer que nós fomos, as mulheres são protagonistas da história. Nós não somos atrizes coadjuvantes apenas, não. Nós somos atrizes principais nesse processo. E nós jogamos um papel importantíssimo na criação das políticas. E hoje nós vemos uma mulher, uma tal de, nem vou dizer o nome daquela criatura, que diz que homem tem que vestir azul, mulher tem que vestir rosa, que uma netinha, uma vez, quando ela falou isso, minha neta disse, eu agora só vou vestir azul, vó. Eu disse, o que foi? Ela disse que aconteceu. Só para protestar, eu agora só vou vestir azul. Na época, ela tinha, acho que 9 anos, sei lá quanto. Então, o seguinte, e aí você vê uma criatura dessa que desmoraliza tudo que foi conquistado, entendeu? Você vê um ministro da educação, que eu sei lá se isso é ministro, que diz que os homossexuais é de família desajustada, entendeu? É um negócio assim, você vê assim um absurdo o que se está fazendo com as conquistas das mulheres nesse país. Olha, Liege, vamos ver um pouco a Gláucia? Vamos, Gláucia. eu me empolgo e fico Não, indignada. mas eu acho que esse processo... fico indignada com esse coisa que está aí, com essa coisa que está aí, que se diz dos direitos humanos e de defesa das mulheres, que só faz jogar debaixo do tapete, bota da latrina e da descarga. Entendeu? Vamos lá, eu acho que essa memória ela tem que ser sempre colocada, porque não é impossível nem inviável que haja um respeito e que haja uma questão até institucional. Quando a gente fala de conselhos e secretarias da mulher, né, depois a gente vai aí com a Vera também, com tudo histórico, como é que isso acontecia, e todo esse processo que ela coloca veio muito por o estímulo e recursos que eram também fornecidos para que houvesse viagens, contactos, fortalecimento de conselhos municipais, secretarias municipais. Gláucia, você está no Conselho Nacional hoje, né, dos Direitos das Mulheres, e a gente percebe, por exemplo, que no site do governo federal foi eliminado o histórico que existia de conselhos existentes, composições. Então, está muito focado mesmo dentro da Secretaria da Mulher e dos Direitos, isso que ela está colocando aí, de quem são as pessoas mais responsáveis pelas secretarias, no qual, né, pela secretaria, no qual o Conselho Nacional está envolvido. Como é que você viu na sua história, na articulação, se você teve com outros momentos dos conselhos e hoje? Então, deve ter tido um engano, mas eu não faço parte do Conselho Nacional hoje, né? Não. Deve ter outra Gláucia, mas tá. eu tive representação, mas eu não do Conselho Nacional, eu não fiz parte, eu já fiz parte do Conselho em São Paulo, aí, junto com as companheiras, aqui em Uberlândia, do Conselho Municipal de Uberlândia. Então, minha experiência, e principalmente nos espaços das conferências, né? Mas eu gostaria de trazer um dado antes, que a Eliege, e tenho certeza que a Vera, que estiveram dentro do espaço do governo, e promover essa participação, trazer um pouco a história, como nós chegamos a esse processo constitucional para que desse condições para que a organização popular, as representações a partir da democracia, do processo democrático, a gente pudesse participar também das elaborações e das decisões do governo. Que isso aí foi uma conquista, né? O Conselho foi uma conquista, um espaço
de participação e de representação. Então, eu vejo que a memória, ela traz a nossa história de organização. E a gente denuncia o quadro hoje e a gente anuncia também o que é que nós queremos, né? Por que que essa democracia, por que que nós estamos hoje nessa perda de direitos e essa ausência de representação nos conselhos, né? A Eliege trouxe bem no início nosso a questão lá do México, né? A questão do racismo. E o racismo ele é estruturante no Brasil e na América Latina, principalmente, porque foi através da colonização e dos processos de escravização que nós fundamos esse país, né? Então, a escravização dos povos indígenas, a escravização da população negra através do tráfico do escravo, trouxeram para esse país uma ausência de liberdades e uma necessidade de luta e de organização. Então, o processo, o racismo ele está tão impregnado na sociedade e o machismo que as oportunidades de organização, elas sempre se dão no processo de luta e de resistência. Então, eu vejo que, para nós, enquanto mulheres indígenas, população LGBTI+, pudesse hoje ter um espaço de discussão de políticas públicas, nós tivemos que passar um longo período de exploração, né? Espera aí, só um pouquinho. O tempo está gripal aqui, é frio e eu estou gripe. E principalmente a ausência de liberdade. Então, eu vejo que, a partir desse processo de luta e de resistência dessa população e das mulheres trabalhadoras e do povo negro, nós conseguimos chegar à Constituição de 1988. E ali os movimentos populares, os movimentos organizados tiveram a chance de estruturar uma democracia participativa e representativa. Eu acho que aí entra a possibilidade, de fato, dos conselhos existirem, que foi o Conselho da Mulher, Conselho Indígena, Conselho do Negro e tal. E aí nós tivemos essa responsabilidade política e de participação popular dentro dos governos democráticos. Aí, sem dúvida, o MDB, o PMDB, os partidos políticos que iniciaram esse processo de democratização tiveram uma participação fundamental para que a população organizada e a sociedade civil também tivesse voz. E o Conselho das Mulheres foram isso, né? Foi esse espaço de participação, começando por São Paulo, Minas Gerais, e hoje essa experiência ela está no Brasil todo, só que com uma perda de organização e de participação. Por quê? Esses conselhos funcionam com proposição de política pública e de espaço de participação popular. Não adianta nós termos conquistado esses conselhos se hoje nós temos um governo que é negacionista, homofóbico, racista, machista, e não valoriza a participação popular, não reconhece os conselhos como espaço de participação e decisão, não reconhece que a população organizada tem direito à voz, tem direito de decidir o país que nós queremos. Eu acabei de sair de uma conferência popular da educação, do direito pela cidade. Nós estamos recomeçando autonomamente a nos organizar, porque há uma proposta de esperança da democracia de novo nesse país, através do governo Lula e Alckmin. Há uma possibilidade. Então, hoje nós temos força para reorganizar e trazer proposições nesses espaços. Então, está acontecendo, aconteceu a Conferência das Mulheres Municipais, da questão racial,
parece que nós estamos recomeçando aos primeiros passos dentro do caos que foi a partir do impeachment da Dilma em 2014, quer dizer, para 2022 nós temos aí 7 anos, bem dizer, de ausência dessa participação. E no aí estado eu quero de Minas? só... E no estado, só para terminar... No seu estado, no estado de Minas, como é que você sente se houve um renascimento depois então, do no processo estado de Minas, eu acabei de dizer que a gente se preparou para essa conferência em São Paulo, da cidade, que vai acontecer no mês de junho, nas temáticas da saúde, da mulher, da questão racial. Isso está acontecendo nas regiões, aqui foi Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro, aconteceu na região de Belo Horizonte, e as mulheres da Marcha Mundial estão participando nesse sentido. Então, Minas está começando a se reorganizar do ponto de vista dos grupos socialmente reconhecidos enquanto, eu diria, enquanto representantes do povo e dos grupos oprimidos, descriminalizados, etc. Então, Minas, eu vejo isso, e vejo também que nós estamos num momento difícil, porque manifestar, denunciar e anunciar, numa conjuntura de ódio e de violência, você corre o risco de ser, de novo, violentada, e as perdas democráticas de liberdade, o direito de falar, o direito de ir e vir, está sendo colocada em questionamento hoje, né? Então, se você não tiver coletivamente unidas e unidos, dificilmente nós vamos sair desse estado de como que fala? Um estado de perda total de liberdades democráticas e de desrespeito à população, principalmente às lideranças. Vera, obrigada. Exatamente, acho que você fez uma composição também com a realidade, né? E isso daí é o que nos chama a atenção, né? Se a gente conseguiu viver um tempo, né, de construção de espaços e de fortalecimento desses espaços, e qual é a realidade que a gente vive hoje, principalmente em nível federal. Vera, você também acompanhou todo esse processo pós-constituinte, né? No início dos anos 90, até eu acompanhei diretamente até 95, mas vocês seguiram, você depois participou, né, da Secretaria Nacional. Como é que você viu e você vê hoje? Então, bom, já cumprimentamos. Super bom ouvir essas memórias, né, das pessoas, mas eu acho que vale a pena a gente fazer um debate mesmo dessa conversa, né, dessa construção que foram os espaços de participação das mulheres. Eu queria lembrar que, a meu juízo, no meu entendimento, né, na minha compreensão, eu acho que a construção dos conselhos ela passou por aquele momento, logo após o momento que nós vivemos, né, de enfrentamento à ditadura militar, e as mulheres tiveram um papel extremamente relevante na resistência a essa violência de Estado que acontecia com o governo numa ditadura, né? Naquele momento, obviamente, o movimento de mulheres já presente na cena brasileira, né? Nós não dialogávamos com o Estado, tá certo? Não tinha diálogo. Então, é no processo de redemocratização que, então, surgem as propostas de conselho. Eu acho que a proposta de conselho que veio a se materializar de uma maneira, no meu entendimento, né? De uma maneira bastante assim, potente, eu acho que foi a construção do SUS, né? do processo de construção do Sistema Único de Saúde, no qual ele prevê todo um sistema de participação, né, tripartite em várias instâncias do sistema.
né? Então, os conselhos municipais, os conselhos estaduais e nacional, ele tem uma função efetiva, não é, de interferência na gestão da política de saúde, né? Quero fazer um parênteses, que essa política, apesar de todos os desmontes, como ela faz parte da estrutura de organização do SUS, ela está bastante presente e, apesar de ter governos que esterilizam a participação popular nos conselhos, fazendo com que sejam representantes, porta-vozes da posição que defende o gestor naquele momento, a semana passada, aqui em São Paulo, tivemos as escolhas para a participação, que eu acho extremamente importante, nas UBSs, na gestão das unidades de saúde, né? Agora, também a gente precisa lembrar que a constituição dos conselhos aqui de São Paulo, Conselho Nacional das Mulheres, tal, não sei o quê, ela significava, naquele momento, aquilo que nós pudemos conquistar, tá certo? Eu quero dizer que pudemos conquistar, porque, de fato, os conselhos, eles eram, como o próprio nome diz, né, eles não interferem na execução da política, ele não interfere na proposição da política, tá certo? Eu acho que a nossa experiência aqui em São Paulo, a Tereza acho que vivenciou bem isso, você podia fazer uma discussão, fazer propostas ou coisa desse tipo, mas ela não tinha o caráter de execução. Eu acho que nós tivemos um bom debate no movimento de mulheres, na construção de que era necessário que o Estado reconhecesse que ele tem um papel fundamental na construção da igualdade. Então, ele tem um papel na construção da construção, da desconstrução, através da política pública, que você pode fortalecer os espaços de enfrentamento das desigualdades e das discriminações em relação às mulheres, né? E que os conselhos têm este papel de conselho, se ele está ligado a um órgão executivo, como passou a acontecer a partir a gente tem data isso, né? Quer dizer, tem nome isso, foi a partir dos governos dos partidos dos trabalhadores que se instituíram os órgãos executivos de políticas públicas, né? Sobre a argumentação de que, e o primeiro deles importante, que foi, como a Liege lembrou, aqui na cidade de São Paulo, no governo da Luísa Erundina, né? Que teve uma coordenadoria. A demanda era uma secretaria, mas foi sempre uma construção por partes, né? Então, agora, dizendo isso, de que tem essa limitação dos conselhos de ser um órgão não é executivo, tá certo? Eu quero dizer que o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, este teve um papel fundamental na Constituinte, tá certo? No qual eu acho que a construção quer dizer, um papel extremamente importante, porque naquele momento fazia exatamente o papel que os conselhos podem fazer, qual seja, uma pressão e uma relação com os deputados constituintes sobre a participação das mulheres, além do que o Conselho Nacional construiu aquela carta das mulheres aos constituintes, certo? Aquilo foi uma construção nacional dentro do movimento de mulheres. Naquela carta, eu acho que é sempre bom a gente relembrar da carta, né? Porque ela está ali, um conjunto de direitos no qual a gente foi assignado na Constituição. E o papel que o Conselho Nacional teve junto aos constituintes na pressão e o fortalecimento de que, naquele momento, surgiu a primeira bancada, né? A bancada das mulheres, que eram poucas as constituintes, mas tiveram uma atuação extremamente relevante, né? Então, só para fechar, eu queria dizer que
bom, os conselhos, no meu entendimento, ele tem um papel importante desde que a construção da política seja permeada por como é a construção da política de saúde, a construção do SUS, né? Senão a gente, como acontece aqui no estado de São Paulo, eu acho particularmente, por todos esses anos que nós tivemos aqui de um governo que acabou esterilizando toda a participação social no conjunto dos conselhos, seja o Conselho da Mulher, seja o Conselho de Direitos Humanos, seja o Conselho da... Porque acabou, como a Gláucia lembrou, a questão dos conselhos acabou sendo formalizado, né? Fortalecidos a partir da Constituição, que previa, então, a existência desses espaços de participação. Agora, se o governo como este que nós temos, né, que é um governo contra as mulheres, a gente pode dizer isso, que é um governo contra a população negra, então os conselhos hoje têm um papel de resistência, mas bastante limitado, né? Isso é uma questão que a gente pode discutir se vale a pena estar nesses espaços, diferenciando em relação ao Conselho de Saúde, que, de fato, pelo fato dele ter, por exemplo, a presidência do Conselho, a Liege sabe bem disso, a presidência do Conselho de Saúde, ela é dividida com os próprios integrantes ela é escolhida e muitas vezes é o próprio integrante do Conselho um conselheiro, né? Quer dizer, um participante do usuário da rede. Então, agora, o que nós estamos vivendo são tempos sombrios, né? São tempos sombrios onde o nosso próprio espaço de construção de política, que foi um processo de construção mesmo, que foi a política que é a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, ela está transformada hoje numa secretaria no qual se coloca o papel central da família, quer dizer, a questão de participação e a função, o papel da mulher bastante restrito, quer dizer, uma visão extremamente patriarcal, no qual coloca a função social das mulheres dentro da família. É isso que está hoje reduzido à própria Secretaria de Política para as Mulheres. Eu gostaria de falar levantar umas questões, porque a Liege, em seguida... A Liege pediu inscrição. Mas eu queria dizer que o Brasil voltou ao mapa da fome e que as mulheres estão colocando as crianças nas creches cada vez mais cedo, com semanas ou dias de existência, né? Porque estão tendo que batalhar, de alguma maneira, algum recurso, mesmo que seja uma faxina diária ou uma faxina uma vez por semana, né? Elas estão sendo, a população negra e as famílias chefiadas por mulheres com renda de até 3 salários mínimos, que é a maioria em São Paulo, né? Elas estão sendo afetadas por despejos e ameaças de remoção, né? E, além disso, quando a ministra das Mulheres, etc., falou de as mulheres vão vestir rosa e os homens vão vestir azul, né? Ela também acabou eliminando a discussão das questões de gênero da escola. E até hoje a gente simplesmente não conseguiu. E alguém falou da Coordenadoria da Mulher, que foi, no tempo da Luísa Erundina, a Casa Eliane de Gramont, e parece que o governador, hoje, estava tentando privatizar essa casa. Prefeito. Né? Pois é, fez, ok. E, na verdade, acabou se gastando menos em questões de gênero do que a pouquinha verba destinada a essas questões. Liege, você está querendo falar também? Você pode abordar essas questões também?
Não, é porque é o seguinte, eu acho que hoje, por exemplo, nós não, eu penso que é equivocado achar que, por conta das dificuldades hoje, nós não devamos participar dos conselhos. Eu acho essa posição equivocada. Por exemplo, nós hoje, da UBM, estamos no Conselho Nacional, na mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde. E temos feito, o presidente do conselho é o Pigato. Estivemos juntos agora no México, em atividades lá, denunciando as questões aqui de saúde pública do Brasil. Fizeram agora, em Porto Alegre, atividades importantes com a participação das mulheres em Porto Alegre, para lançar a questão da Conferência de Saúde das Mulheres, documentos exigindo o respeito ao SUS. E todos nós sabemos, se não fosse o SUS, a tragédia na questão da pandemia teria sido muito maior, apesar do descalabro que esse governo tem feito em redução de verbas à saúde e à educação, à ciência e tecnologia. Então, é o seguinte, eu acho que nós participamos do Conselho de Saúde, do Conselho dos Direitos da Mulher, do Conselho de Direitos Humanos, que temos feito denúncia em órgãos internacionais do desrespeito aos direitos humanos aqui no Brasil, praticado por esse governo. Então, essa participação, ela continua sendo importante, como também nos estados e municípios. Por exemplo, eu queria aqui ressaltar, porque ela é minha amiga, mas tem feito um trabalho importantíssimo na Bahia, a secretária de Política para as Mulheres da Bahia, com aquela campanha Respeito às Minas, que terminou tendo um caráter nacional de enfrentamento à violência. Por exemplo, na minha época da Secretaria de Política para as Mulheres, no primeiro governo Lula, foi quando nós debatemos, minha gente, a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, entendeu? Que precisamos cada vez mais insistir na sua implementação para enfrentar a violência contra a mulher, para, inclusive, a criação dos serviços que está lá dito na Lei Maria da Penha, a criação de serviços para enfrentamento à violência. Dá licença, Então, um pouquinho. Diga. Nós temos hoje, acho que agora, uns 4 minutos, né? Só sim. Encerrar um pouquinho. Não, sim. Né? Então, eu penso o seguinte, então, eu acho que os conselhos, eles continuam tendo papel, claro, eles nunca tiveram o papel de executor, mas de impulsionar, de controle social e de propor políticas. Eu acho que isso... Representação, né? Hein? De representação de movimento. Claro, a representação da sociedade civil desse conselho, porque se não fosse isso, a gente não tinha enfrentado alguns descalabros desse governo nesse momento, inclusive também. Então, eu penso que por exemplo, nós temos que reativar o Conselho Municipal aqui de São Paulo. Eu participei dos primeiros aqui no governo Haddad. A gente fez toda uma campanha de eleição pelas regiões, entendeu? Eu fui eleita uma primeira suplente aqui da região Sudeste e participava. Então, eu penso que nós temos que insistir no fortalecimento dos órgãos institucionais de política para as mulheres, temos que insistir no fortalecimento dos conselhos para que a gente possa, inclusive, exercer o controle social. E acho que esse debate não é só no primeiro programa que nós vamos esgotá-lo, porque tem várias coisas. Esse debate ele começou lá atrás. Lembre-se o que aconteceu pós-Conferência Mundial sobre a Mulher que aconteceu em Beijing, em 95, que nós participamos, e a partir daí veio aquela campanha Mulheres nos Espaços de Poder, e até hoje, cadê nós nesses espaços para garantir a verdadeira democracia? Um abraço, desculpe ter falado muito, agradeço o convite e estamos aí para o que der e vier. E olha só, fora esse coiso que está aí. Fora o coiso, né? Exatamente, eu acho que esse processo hoje de discussão recupera um pouco da história e nos mostra que houve uma mobilização muito forte, né, de articulação e de influência e de respeito em determinados governos e momentos, a participação, não só a participação das mulheres, mas as demandas e necessidades, e inclusão e articulação com outras instâncias de representação e definição de política de educação, política de saúde, o conceito de direitos humanos,
exatamente no momento estamos de necessidade de repensar as conquistas, entender os retrocessos e recuperar a dinâmica, né? As dinâmicas. Existe um movimento de mulheres bem ativo no Brasil, a gente vê isso, sabe disso. Agora, há necessidade de articulação e de respeito a essa força nos espaços de representação, porque existem conselhos em todos os estados, eu estava fazendo um levantamento, tem conselhos em todos os estados. Agora, há uma diferença imensa no que em termos de participação e de mostra da força desses conselhos, né? Você vê o Conselho Nacional hoje eliminou na página dele todo o histórico do próprio Conselho e das lutas das mulheres, né? Entra hoje, está muito dependente. Raquel, como é que você termina? Está termina avisando que o programa terminou. A Vera, por favor, fale rapidinho e aproveite para se despedir e depois a Gláucia. Não, claro, eu acho que esse debate, eu acho que não tem uma posição aqui de que se é contra os conselhos, tal, não sei o que lá. Eu acho que a gente tem que, a minha posição a gente tem que avaliar, mas eu tenho muita esperança hoje, né, que a gente é capaz de reestruturar, de refazer, de restabelecer as conquistas que tivemos, porque eu acho que o movimento de mulheres, o movimento feminista, que de certa forma é o autor e são as autoras, né, dessas enormes conquistas que as mulheres tiveram, e eu acho que a gente tem, eu acho que confio nessa força das mulheres, que, aliás, nós somos a maioria de oposição ao governo, haja vista como eles estão preocupados com as mulheres, né, falando com os votos, porque certamente nós esse ano vamos dizer, de fato, ele não, fora Bolsonaro. Esperança e força. Bolsonaro nunca mais, né? Com a participação das mulheres no poder. Acho que é isso aí, resistir, resistir, resistir. Muito obrigada. Muito bom estar com Obrigada, vocês. Raquel. Eu acho que Minhas esse tema permanece, né? Esperança e força para todas nós. Eu acho que nós temos que retomar esse mesmo assunto num outro programa mais adiante. E o Observatório da Mulher se despede aqui e volta na semana que vem. Passamos. Abraço. Obrigada, abraço, felicidade. Abraço.